Então, eu vou falar basicamente 7 coisas. E se eu olhar para o lado é porque eu estou olhando para o computador para minha cola, tá, galera? Vou falar basicamente 7 coisas sobre o intercâmbio de au pair e mais uns comentários aleatórios que me fizeram por direct, me perguntaram por direct. Então, eu fui au pair nos Estados Unidos em 2011 e fiquei lá até 2013. E vou começar falando exatamente o que é o intercâmbio de au pair, né? Ele é um intercâmbio onde você vai para morar na casa de uma família e você vai cuidar das crianças. É basicamente isso. E esse cuidar das crianças vai variar um pouco, né? Assim, dependendo da família, dependendo da idade das crianças também. Eu esqueci de nomear tudo que eu vou falar, só para vocês ficarem sabendo. Finge que eu tô... Corta e começa de novo. Vou falar, já falei, né, o que é o intercâmbio de au pair, vou falar quais os requisitos para ser au pair nos Estados Unidos, vou falar quanto custa o intercâmbio de au pair, em que cidades você pode morar, quais os seus direitos e deveres, quais os possíveis problemas que você pode ter enquanto está lá, como se preparar, e aí vou fazer os comentários aleatórios depois. Então, pronto, intercâmbio de au pair é isso, né? Você vai, mora com a família nos Estados Unidos. Oi, Lili. A Lili já foi au pair também, viu? Se alguém quiser saber alguma coisa, pode perturbar ela. E você vai cuidar das crianças, né? E aí, esse cuidar das crianças vai variar, como eu falei, dependendo da idade das crianças. Quando eu fui, eu fiquei numa casa que tinha 2 meninos. Um tinha 11 anos e o outro tinha 12 anos. Então, não tinha que fazer muita coisa. Tipo assim, nas primeiras semanas, eu cheguei assim pra minha host mom e perguntei: eu tô fazendo isso certo porque eu não tô fazendo quase nada, né? Era muito fácil, assim, para mim, a minha experiência foi muito boa, foi muito fácil, porque os meninos já eram grandes, então o que eu tinha que fazer era mínimo. E o que mais? Os pré-requisitos para ser au pair, certo? Então, basicamente, misturando inglês com português. Basicamente, os pré-requisitos são ter segundo grau completo, ter entre 18 e 26 anos. Então, se você completou 27 anos, você não pode mais ir. Ter inglês intermediário, feito até um teste de inglês na agência para verificar o seu nível de inglês. Você precisa saber também porque você vai se comunicar em inglês lá, né? Vai ter entrevista com as famílias também. Você precisa ter experiência comprovada com crianças. Na época que eu fui, eu só tinha experiência como professora de natação, mas a agência aceitou essa como uma experiência, só que tinha que ter de 2 locais diferentes. E aí eu consegui fazer tipo um estágio numa creche para conseguir a outra parte das experiências. São 300 horas de experiência com crianças, mas acho que na época que eu fui eram 200, se eu não me engano. Mas essas informações de agora eu peguei no site da STB, tá? Você tem que ter disponibilidade para ficar 1 ano lá. A duração normal do intercâmbio nos Estados Unidos é de 1 ano, mas você pode passar mais tempo lá, pode prorrogar por 6, 9 ou 12 meses. No meu caso, foi prorrogado para 9 meses. Tem que ter carteira de habilitação e tem que saber dirigir. Isso é obrigatório. Provavelmente você vai ter que dirigir enquanto estiver lá. Tá? Não necessariamente, porque, como eu disse, vai depender de onde você vai morar e da família, mas é obrigação você ter a carteira. E você não pode ser casada e nem pode ter filhos, tá? Sobre ser mulher, tá ouvindo alarme aqui, sempre tem barulho. Cachorro latindo, alarme, som alto. E a maioria das agências só aceitam mulheres para fazer o intercâmbio, mas homens também podem fazer o intercâmbio, tá? Inclusive, tem um amigo meu que está lá nesse momento. E ele foi pela Great Au Pair. Mas tem outra agência, que eu acho que é a Cultural Care, que também aceita homens para fazer esse intercâmbio. Esses basicamente são os requisitos, certo? Se alguém tiver dúvidas, manda aí na caixinha ou nos comentários, ou então sei lá, grita, que eu tento responder, tá? Quanto custa o intercâmbio de au pair?
Também varia, porque o valor é calculado em dólares, certo? Na época que eu fui, eu paguei $550. Então, se você for converter para reais, vai dar um bocado de dinheiro, né? Só que eu vi que no site da STB está sendo cobrado $500 e tem outra agência, que eu não lembro agora qual é, se eu não me engano é $650. Então, essa taxa vai variar de agência para agência. E você vai ter outros gastos também, como visto, seguro-saúde, passagem para o local. Oi, Gil, que você vai tirar o visto, porque, por exemplo, não dá para tirar o visto para os Estados Unidos aqui em Fortaleza. O local mais perto é Recife. Então, você tem que calcular os gastos para ir para Recife, para se hospedar, com alimentação, com transporte e com visto. Ver se diminui um pouco o barulho. Eu vou pegar aqui um exemplo dos meus gastos de quando eu fui, tá? Então, eu gastei com a inscrição, que foi $190. Gastei com foto, que tinha que tirar foto para inscrição. Depois eu gastei com uma taxa, que foi a que eu comentei, foi $550, foi a taxa de confirmação, que isso você paga depois que você já consegue uma família, certo? Vou deixar a live salva. Tá muito barulho aí, tá? O alarme. Não posso fazer nada em relação ao alarme, sinto muito. Oi, Elida. Eu gastei também, então, com relação ao visto, né? Passagem para Recife, táxi, alimentação, a taxa para agendar o visto, o valor do visto. Na época, você tinha que pagar uma taxa para eles enviarem o visto por correios, então paguei também. O que mais? Gastei com presentinhos que eu fui levar para a Host Family, mas isso não é obrigatório, é só algo legal que você pode fazer. Gastei para fazer um tal de... O não foi pro barulho? Tomara. Um tal de eu não sei falar pré em inglês, acabei de perceber isso. Pre-Departure Project. Pronto. Que é um projeto que você tem que fazer para levar para sua família. Eu não sei se isso ainda existe, eu acho que sim. Mas era tipo um scrapbook, e aí botava fotos, e falava de você, falava da sua cidade, então gastei com as coisas assim também. E coisas para a própria viagem, né? Roupa, mala, esse tipo de coisa. Eu tive que pagar passagem para São Paulo, porque no intercâmbio de au pair, quando você vai com a agência, a família é responsável por pagar a passagem. Bom saber. A família é responsável por pagar a sua passagem, só que ela não paga saindo da sua cidade, tem cidades específicas. Quando eu fui, era só saindo de São Paulo. Então, a passagem de São Paulo para os Estados Unidos estava garantida, que a família pagou. Só que aí eu tive que pagar a passagem de Fortaleza para São Paulo, né? Do projeto, não precisou fazer? Ué, qual foi a agência que tu foi? Na minha precisou fazer. Foi um trabalhão. A minha mãe ajudou, gente. Foi trabalhando para minha mãe. Então, pronto. Então, na época que eu fui, em 2011, lembrando que foi em 2011, o valor do dólar era completamente diferente do valor que é agora. Eu gastei por volta de R$3.000, tá? Com tudo isso que eu acabei de falar, eu gastei por volta de R$3.000. Em 2011, quando o dólar era, não sei, 2 e pouco, talvez. Tá? Então, esses foram os meus gastos naquela época, só para vocês terem uma noção, né? E aí me perguntaram sobre sugestões de cidade, né? Que cidades você poderia morar lá. CSTB. Interessante. Sobre cidades, algumas pessoas gostam de especificar, falar com a agência suas preferências, né? Você pode falar se você tem preferência pelo tipo de família. Tem gente, por exemplo, que não quer ir para uma família com um pai solteiro. Ou não quer ir para famílias de certas religiões. Então, ou famílias gays, tem pessoas que preferem não ir. E aí você pode dizer para a agência assim, as suas preferências, assim também como preferência sobre a cidade que você quer ir, né? É verdade, talvez tenha sido um negócio que surgiu depois. E eu não sei também se até hoje ainda existe esse projeto. Eu acho que sim. Pelo menos tem vários vídeos no YouTube de pessoas falando como é que fizeram. Mas sim. E aí você pode dizer para a agência, ó, eu quero ir só se for para Nova York. Eu só quero ir se for para Chicago. E aí a agência vai meio que te repassar as famílias só daquela cidade.
Eu não recomendo fazer isso, de especificar a cidade que você quer ir, porque vai limitar muito as suas opções. Eu não expliquei mais ou menos como é que você acha a família, né? Quando você se inscreve na agência, cachorro latindo agora. Quando você se inscreve na agência, você vai ter que fazer, tipo, preencher um formulário online e todas as suas informações vão ficar disponíveis para as famílias que estão cadastradas. Então, as famílias vão lá, sabe, Tinder? É quase um Tinder, só que de au pair. Então, as famílias vão lá e vão ver os formulários, ver as informações, ver um vídeo, que você faz um vídeo para se apresentar também, e vão meio que escolher as au pairs que eles preferem. E aí, depois disso, é que você vai conversar com as famílias, aí você pode dizer, não, essa aqui eu não gostei muito, vou conversar com outra família, e esse tipo de... E vocês vão conversando até ter esse match, né? Bem Tinder mesmo. E se você limitar a cidade, vai diminuir bastante o número de famílias, principalmente porque a maioria vive em cidades menores, né? Não vive nas capitais. Quando eu fui, eu foquei em encontrar uma família que eu gostava, porque eu fui com essa noção de que a maior parte do meu tempo eu vou estar passando com aquela família. Então era bom que eu me desse bem com a família, né? Nem que ela morasse assim no fim do mundo. Foi quase isso que aconteceu, porque a cidade que eu fui morar era bem pequena. Mas esse foi o meu foco. Eu vou para arranjar uma família legal, então eu não botei restrição de nada. É, aqui eu não sei se vai aparecer, os comentários aparecem, né, quando salva. Pois é, eu tive que fazer o application e fazer esse projeto, tipo scrapbook, e fazer um vídeo me apresentando. Inclusive, bem esquisito o vídeo que eu tive que fazer. Minha host mom riu bastante de mim. Tem. O intercâmbio de au pair é um intercâmbio de trabalho, né? Assim, tem um aspecto cultural, porque você vai estar morando com a família americana, e você recebe também, que eu vou falar depois, oportunidade de fazer cursos, mas é um intercâmbio de trabalho e tem uma carga horária estabelecida de trabalho. Se eu não me engano, para os Estados Unidos, é 40 ou 45 horas por semana, mais ou menos isso. Então, acho que deve ser 40. Você vai, antes de você ir, você fala com a família e ela vai te explicar exatamente o que é que você vai fazer lá e quais vão ser os seus horários de trabalho. Nem sempre você tem fim de semana livre, porque a família pode precisar que você fique com as crianças no fim de semana também, dependendo da profissão dos pais, tudo mais. Então, é um negócio que varia bastante, mas tem a carga horária definida e que você fica sabendo antes de ir, porque você vai ter conversado com as famílias, certo? Então, sobre as cidades e as famílias, basicamente isso. Sobre os seus deveres, o que é que você tem que fazer. Então, intercâmbio de au pair. Olá, Anderson, bem-vindo. O intercâmbio de au pair é um trabalho para cuidar de criança. Você mora na casa com a família e você vai cuidar das crianças, tá? Então, todos os seus deveres vão ser relacionados à vida das crianças. Levar e trazer da escola, lembrando que isso depende também da idade delas, né? Mas levar e trazer da escola, preparar lanche, preparar almoço, talvez você precise saber cozinhar, que mais? Ajudar com tarefa de casa, se tiver, separar brigas, se for um monte de irmão, ajudar a limpar a bagunça, lavar as roupas, que mais? Ajeitar o quarto, tudo que for envolvendo a criança vai ser de sua responsabilidade, tá? Talvez não seja tudo isso, porque, como eu disse, depende da família, depende da idade da criança, depende da quantidade, depende da rotina deles, né? No meu caso, como eu falei no começo, eu fazia quase nada. Tanto é que eu achei esquisito quando eu cheguei lá. Eu basicamente tinha que fazer eles levantarem de manhã, sair da cama, tinha que levar eles para a escola. Antes tinha que preparar o café da manhã, mas era bem simples, era tipo cereal, só botar lá o cereal para eles levar para a escola, e aí a escola era de 8 da manhã até, não, era 9 da manhã, acho que era ou 8 ou era 9, até 3 horas da tarde. Então eu basicamente tinha esse tempo todinho para fazer outras coisas, que era limpar o quarto, lavar roupa, mas era tipo uma vez por semana, cada coisa, era super rápido, era muito tranquilo. Eles mal tinham tarefa de casa, quando tinha que ficar lá perturbando por eles fazerem a tarefa de casa.
E depois eles gostavam de sair para brincar na rua, e aí eu basicamente ficava lá livre de novo até de noite. Eu não precisava cozinhar, porque a minha host mom gostava de cozinhar, então ela fazia as comidas tudo, que foi muito bom, porque eu não sabia cozinhar. Mas sobre os seus deveres é isso. Tudo que for relacionado às crianças, você vai ter que fazer, tá? Sobre os seus direitos. Como eu falei, é um intercâmbio de trabalho. Então, você vai receber dinheiro por isso, certo? E o valor que você vai receber é 195,50 dólares por semana, tá? Quando eu fui, a minha host family arredondava para cima, então eu recebia 200 dólares por semana, mas, assim, não é toda host family que faz isso, tá? Normalmente as host families pagam exatamente aquele valor. E é muito bom, né? Porque eu recebia o quê? 800 dólares por mês. Faz aí a conversão do negócio, dá um bocado de dinheiro. E considerando que você não tem gastos com alimentação dentro de casa, você basicamente só gasta com você, né? Coisas que você quer comprar para você, se você quiser viajar, então os seus gastos são mínimos, porque você também não paga energia, não paga internet, não paga água, não vai pagar comida, não paga nada. Ainda é o mesmo valor, eu peguei do site da STB hoje mesmo, R$ 195,50. Devia ter aumentado, né? Pois é. Considerando o valor do dólar, tá até, né, valendo a pena, mas devia ter sofrido uma variaçãozinha aí, né? Aumentado um pouquinho, mas é. E o valor para o curso também continua o mesmo, eu acho, da tua época, 500 dólares. Então, quando você é au pair, você tem direito a fazer algum curso que o valor seja de até 500 dólares, tá? Então, não vai ser curso, assim, de fazer engenharia. Não, esse valor não rola, tá? Eu também não pagava o telefone. Era a minha hostmam que pagava. Eu não pagava nem, gente, como saía, porque eu saía com eles para jantar e eles pagavam tudo. Eu tive, assim, muita sorte, minha família é muito boa. Gasolina. Acho que a gasolina eu pagava também. Mas é. Aí você tem esse valor, né, dos 500 dólares para fazer algum curso. Só que não dá para fazer assim um super curso, né? O que eu fiz foram cursos em community colleges, que são normalmente mais baratos ou até de graça. Então, aproveitei, assim, eu fiz vários, eu fiz 4 cursos. Eu fiz um de ESL, que é de inglês como segunda língua, mas eu fiz mais só para fazer alguma coisa, porque era bem básico, assim, e para conhecer o pessoal que era estrangeiro também, né, que estava por lá. Então, eu fiz de inglês, esse de inglês, eu fiz um de recepcionista, fiz outro de como organizar eventos, foram bem aleatórios, assim. E eu fiz outro, qual foi o outro que eu fiz? Eu não lembro, mas eu lembro que foram 4 cursos que eu fiz, 4 cursos de curta duração, e acho que a maioria foi de graça. E aí eu tinha bastante tempo livre, né? Vou aproveitar e ficar fazendo os cursos aqui. A Community College era relativamente perto de onde eu morava. E aí eu fiz. E aí, se você resolve com a família lá na hora, quando você chegar, você vê o tipo de curso que você quer fazer. E em relação aos horários também, né? Você não vai chocar com os horários que você tem que estar trabalhando e tudo mais. O que mais você tem direito a 2 semanas de férias remuneradas, tá? Então, você vai continuar recebendo o seu dinheiro e vai poder ter 2 semanas de férias para fazer o que você quiser. Isso também você tem que combinar com a família sobre em que período que você vai tirar as suas férias. E, ao final do intercâmbio, você tem o direito de passar um mês ainda nos Estados Unidos, viajando, fazendo o que você quiser. Esse um mês, ele é tipo um bônus, tá? Então, você não vai receber por esse um mês, porque o seu intercâmbio já vai ter terminado. Você não vai poder ficar na casa da sua família, porque o intercâmbio já vai ter terminado. A não ser que sua família seja bem legal, tá? No meu caso, a minha família era ótima, então eu saía para viajar, voltava, e depois ia para outro canto, voltava, e passei um mês fazendo isso. Mas é um período que você não vai receber, certo? E provavelmente não vai poder ficar na casa da família. Mas aí você pode viajar aos Estados Unidos ou voltar para o Brasil também. Quando faltam alguns meses para o intercâmbio acabar, a agência manda um e-mail perguntando se você vai querer passar mais tempo lá ou se você vai querer encerrar o seu intercâmbio e decidir a data que você quer voltar para o Brasil e de que cidade você vai sair e tudo mais.
E se você completar um ano de au pair, se você cumprir o requisito de fazer um curso, acho que tem que ser um curso de 60 horas, se eu não me engano, você ganha um certificado lá, que é parabéns, você foi au pair nos Estados Unidos, certo? E aí tem esse certificado para provar que você foi au pair. Eu tenho o meu certificado em algum local, não lembro onde é que tá. E basicamente isso, foram os deveres e os seus direitos como au pair, certo? Vamos ver. Possíveis problemas que você pode ter enquanto você é au pair. Você pode ter muitos problemas, certo? Como eu falei, assim como um match do Tinder, você pode dar um match, chegar lá e ser uma pessoa completamente diferente, pode acontecer a mesma coisa com as famílias. Você pode dar um match com a família, ela parece super legal, super de boa, e você chega lá e é horrível e tem 300 milhões de problemas. Teve até uma vez que eu fiquei chocada que a menina, que era au pair, chegou na família e descobriu que eles não tinham internet. Certo? Então, tipo assim, internet é o tipo de coisa que você não se atenta para perguntar, né? Olha, vocês têm internet em casa? Quem é que pergunta isso, né? Hoje em dia. Ela não perguntou, quando chegou lá, a família não tinha internet, ela passou um sufoco para conseguir se comunicar com as pessoas, para viver, né? Porque como é que a gente vive sem internet hoje em dia? Mas fica aí a dica, se vocês forem conversar com alguma família para ser au pair, garantam que eles têm internet, certo? Uma coisa que acontece com a maioria das pessoas quando vai ser au pair é ter vergonha de comer. É muito comum. Você tá morando numa casa com uma galera que você nunca viu na vida, e aí você tem vergonha de sair do seu quarto, ir lá na geladeira, abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer. Então é muito comum que a galera compre comida e estoque dentro do quarto, só para não ter que sair e pegar comida na geladeira, porque não se sente à vontade para abrir a geladeira, para abrir a despensa e pegar comida. Que mais pode acontecer isso da família não ser o que aparentava ser antes? Existem muitas famílias malucas, tá? As agências vendem um programa assim maravilhoso, super lindo, né? Você vai morar com as crianças, viver a cultura americana, aprender inglês e tal, só que não falo lá dos problemas que pode ter. Tem família que estabelece curfew, que é tipo um horário para você ter que chegar em casa, né? Não querem que você fique na rua. Tem família que não gosta que você tenha namorado, namorada, ficam implicando porque acha que você vai abandonar eles e vai morar com o namorado ou a namorada. Tem crianças problemáticas, tem crianças que são agressivas, tem crianças que não vão te respeitar, então você tem que ir preparado para lidar com essas situações. Pringles e chocolate. Muito bem. Pois é, acontece muito, muito. Eu tive muita sorte porque a minha host family percebia que eu tinha vergonha e aí ela ficava me mandando comer, entendeu? Ela, vai lá comer isso, você não quer isso? Tá? Eu ficava oferecendo e me dando comida. Mas não, é muito super normal. Eu tinha uma gaveta de comida no meu quarto, só para evitar sair e pegar comida na cozinha. Outro problema que você pode ter é ter os seus horários desrespeitados, né? Porque como você está morando no seu local de trabalho, é muito fácil a família chegar em todo momento, dá uma ajudinha aqui, você pode fazer isso aqui, mas eu estou precisando disso, eu preciso ir no supermercado rapidinho, fica com as crianças. Então, isso é muito, muito fácil de acontecer, e aí você vai ter que saber dosar e colocar um limite, ver até que ponto isso é aceitável, até que ponto está sendo extrapolado, porque, teoricamente, se ultrapassou as horas de trabalho, você tem que receber como hora extra, que nem você recebe aqui no Brasil, né? Era o O no sentido dos horários, tem muita família que é horrível com relação a isso. Eu tive mais problema com isso na Holanda do que nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos foi super de boa. E também quando passava, a gente não tava nem aí, porque os meninos eram legais, eu não tinha que fazer nada, só estar em casa. Então, para mim foi super de boa, mas pode acontecer problemas e aí é legal se preparar para esses problemas também, né? Ver que tipo de coisa pode acontecer e como você vai saber lidar com isso, né? E deu merda. Digamos que a família é horrível, não deixa você sair, você não pode fazer nada, as crianças te batem, você não tem comida, você não aguenta mais ficar com aquela família por algum motivo.
segure o impulso de sair correndo de casa e fugir. Tem alguns au pairs que fazem isso, tá? Esperam todo mundo sair de casa, junta as coisas, vai embora e foge. Isso pode dar problema com o governo lá dos Estados Unidos, né? Você pode ser deportada, pode não conseguir tirar visto de novo para voltar, então é bom tentar fazer as coisas direitinho. Entendi. Tu teve uns problemas. Vamos fazer uma live juntas, Lili, Mas se você tiver qualquer problema enquanto você estiver nos Estados Unidos, você pode entrar em contato com a Area Director, que são tipo diretoras ou coordenadoras da área, tá? Tem várias agentes coordenadoras que elas são responsáveis por algumas cidades de uma determinada área. Então, elas podem te ajudar se você tiver qualquer problema com a host family. Inclusive, a minha host mom é uma area director hoje em dia. Então, ela tem esses dois lados. Já eu falo disso, Diane, da tua pergunta. Mas, então, qualquer problema você fala com a area director, que aí ela vai tentar resolver. Inclusive, todos os meses tem reuniões que são organizadas pela Area Director para você conhecer as outras au pairs da região, tá? Então, tem esses encontros todos os meses, que não é obrigatório, mas que é recomendado ir, certo? Então, você vai, passa um tempo, conhece as outras pessoas da região e tal. Então, você teve problema com a família, não quer mais ficar com aquela família, você pode pedir um rematch, que seria requisitar ir para outra família, certo? Só que para ter esse rematch, você tem somente 2 semanas para conseguir arranjar outra família, senão o seu programa é cancelado e você tem que voltar para o Brasil, tá? E tem se você precisar de um rematch, você pode continuar na casa da família, certo? Se for possível, você continua na casa da família enquanto procura por outra família. Ou, se a situação assim for horrível mesmo, você pode ficar hospedado na casa da Area Director, enquanto você encontra uma outra família. E aí vai recomeçar aquele processo, né, de colocar suas informações online, as famílias irem olhar, as famílias entrarem em contato com você, e você tentar fazer esse match com outra família. E começou com a família, tem que terminar com ela? Sim, a princípio sim. O programa de au pair nos Estados Unidos tem essa duração de 1 ano, e a princípio o objetivo é você passar 1 ano com a mesma família. Quando é que isso pode mudar? Se você tiver algum problema e você precisar de um rematch, aí você trocaria de família, ou então no período que você pode prorrogar. Então, como eu falei, depois, quando está pertinho de completar 1 ano, você vai receber um e-mail perguntando se você vai querer prorrogar, e aí você pode prorrogar por 6, por 9 ou por 12 meses, e nesse momento você escolhe se você quer continuar com a mesma família ou se você quer trocar de família, certo? No meu caso, eu continuei com a mesma família, porque eles eram muito, muito legais, e eu não queria arriscar ir para outra família que eu não fosse me dar bem. Então, fiquei com eles mesmo. Mas, a princípio, você fica com a mesma família pelo menos por 1 ano. E aí, depois, você pode ir para outra família. Beleza? O que mais que eu coloquei aqui? Como se preparar para fazer o intercâmbio de au pair nos Estados Unidos? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se você está dentro dos requisitos, principalmente no requisito de idade, se você tem entre 18 e 26 anos. Você precisa aprender inglês, tá? Quando você se inscreve na agência, você faz um teste, você também vai falar com as famílias por Skype, por telefone, tem família que liga e falar inglês no telefone, e eu acho horrível. Então, você tem que se preparar e treinar e ficar pronta, né, para você receber alguma ligação, porque às vezes eles nem avisam, eles só ligam, você vê aquele número estranho e aí você imagina que seja eles, né. Mas é importante até, em relação ao inglês, é muito importante, porque você tem que pensar que você vai para ser responsável por crianças, né, então se acontecer qualquer problema, tu tem que ser capaz de se comunicar para pelo menos conseguir pedir ajuda. Ou então também pensando assim mais em si mesmo, né? Imagine que você chega lá no aeroporto e a sua mala não chegou, foi extraviada. Como é que você vai explicar que a sua mala não chegou e foi extraviada? Então você tem que saber se comunicar, pelo menos nessas situações, né?
E em relação ao dinheiro, assim, o processo para desde o momento da inscrição até você viajar pode ser muito rápido ou pode demorar. No meu caso, eu me inscrevi em março de 2016 e a minha viagem estava prevista para final de agosto. Eu lembro que até no meu aniversário eu ia estar lá, que é no começo de setembro. Só que o meu passaporte não chegou a tempo e aí a minha viagem teve que ser adiada. Então eu me inscrevi em março e só viajei em setembro. Então, durante esse período, você pode estar estudando inglês também, né? Se preparando. E tem que ter a experiência, né, com crianças. Então, você pode fazer estágio, pode fazer voluntariado, pode dar aulas, né? Pode cuidar mesmo de uma criança, só não vale ser criança da sua família. Isso aí não conta, tem que ser qualquer outra criança. Que mais? Você tem que ter carteira de motorista. Então, eu já tinha carteira, mas eu não tinha prática dirigindo. Então, eu aproveitei esse período de espera para praticar dirigir, né? Então, de vez em quando eu saía com o carro e dirigia. Na verdade, eu basicamente dava a volta no quarteirão. Então, foi só para dizer que eu estava fazendo alguma coisa. Mas é bom saber dirigir. E o que é que você pode fazer também? Praticar falar o telefone e cozinhar, que talvez precise, talvez não precise, mas, né, é sempre bom saber. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Quando eu fui, teve. Né? Mas talvez dependa da agência também. Eu acho que o meu amigo foi não teve treinamento. Mas quando eu fui, tinha. Assim que você chegava lá, passava. Ele disse que é uma semana de treinamento, mas não é. Foram 4 dias, basicamente. Todas as au pairs que estão chegando naquele mesmo dia ficam hospedadas, e por aquela agência, ficam hospedadas no hotel, e aí vão fazer um treinamento. Eles falam sobre como lidar com a família, o que fazer em caso de problema, eles dão um pequeno treinamento também de primeiros socorros, como se preparar para o encontro, né, com a família, porque você só encontra a família depois desse treinamento. Eu coloquei alguns vídeos, na época que eu fui ao pé, eu coloquei alguns vídeos no YouTube, e eles ainda estão lá no YouTube, se alguém tiver curiosidade de ver mais um pouquinho como é que foi esse período de treinamento. E o que mais que me perguntaram? Se pode trabalhar, ou se eu trabalhei lá enquanto eu fui au pair. Não. O visto de au pair é para você ser au pair. Então, você não pode trabalhar com outra coisa enquanto você é au pair. E esse é o seu trabalho, tá? Tem gente que trabalha? Tem. Mas isso seria fora das regras e pode dar problemas, certo? Então, na teoria, seguindo as regras, você não pode trabalhar com outra coisa enquanto você é au pair. Se foi difícil, não foi difícil. Henrique, falei sobre a quantidade de horas por semana. Por dia, eu não lembro se tem. Eu acho que eram 12 horas por dia, talvez. Não tenho certeza, mas eu sei que tem uma quantidade por semana. Se eu não me engano, são 40 horas por semana do au pair nos Estados Unidos, certo? Porque varia também. Tudo que eu tô falando aqui é para os Estados Unidos, tá? Porque outros países têm regras diferentes, tá? Então, para mim não foi difícil, foi só bem esquisito, né? Porque não pode. Porque você vai para morar com a galera que você nunca viu na sua vida, né? Então, os primeiros dias são bem, bem, bem estranhos, muito, muito estranho. Mas é tudo questão de hábito, de costume e de convivência, né? Então, depois de um certo tempo, você tá super de boa, você se acostuma, dependendo da família também, né? Tem família que facilita essa convivência, né? E deixar as coisas mais naturais. Eu sei que depois dos meses eu já estava assim, de pijama, deitada de perna para cima no sofá da sala, sabe? Então, para mim foi só as primeiras semanas, talvez o primeiro mês, que foi mais esquisito, né? Que você tem que se acostumar tanto com as pessoas quanto com a nova rotina também, num novo país, é tudo novo, né? Então, para mim não foi difícil, foi só estranho no começo. 10 horas por dia no máximo, que a Lili tá falando. Pronto. Que mais? Me perguntaram se eu fiz amigos. Eu não fiz amigos. Eu conheci muita gente, mas não, eu acho que não tem ninguém naquela época que eu mantenho contato, assim, hoje em dia.
mas eu conheci muita gente porque tem vários grupos no Facebook de au pair. Então, só o que rola é você ir lá, eu vou ter 2 dias off, 2 dias de folga. Alguém vai fazer alguma coisa? E aí você se junta com pessoas aleatórias e vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu conheci muita gente desse jeito. Tinha tempo livre, ia lá no Facebook, via se mais alguém tinha tempo livre também, e saía com a pessoa. Teve outra forma que eu conheci gente, foi porque o rapaz que foi au pair na minha família antes de mim, ele ainda estava nos Estados Unidos. Então, eu não lembro como foi que aconteceu, mas que eu entrei em contato com ele, ele entrou em contato comigo, o minha host family me apresentou, eu não lembro, eu sei que eu acabei conhecendo alguns dos amigos dele, né? E aí eu conheci mais gente assim também. Conheci o pessoal dos cursos, né, que eu fiz, que eu já comentei, mas de fazer amizade mesmo eu não fiz. As amizades foram mais em outro intercâmbio. Dos Estados Unidos, eu passava muito tempo com a minha família também, sabe? Eu tive muita sorte, eles realmente foram muito legais. E eu fazia tudo com eles. Eu viajei com eles, eu saía para jantar com eles. Toda semana eu ia para o cinema com eles. Então, basicamente, era tudo com eles. Mas conheci muita gente, né? Que mais? Me perguntaram também se teve uma troca, né? De alguém me ensinando inglês e eu ensinando português. E não, deveria ter tido, porque eu poderia ter ensinado português para os meninos que eu cuidava. Só que eles não eram tão interessados assim, e aí eu também não fui muito atrás, aí eu não tive essa troca de ensinar português para alguém enquanto eu estive lá, né? Eles me ensinavam muito inglês, porque eu errava muito, nossa, eu errava demais. Então, tudo que eu errava, na hora, eles já me corrigiam, né? Mas não ensinei. E me perguntaram sobre o seu estudo, eu já falei, e com o relacionamento com a família, que eu já comentei também, né? Que era muito, muito bom. Foi ótimo. Não, gravei vários vídeos com eles, só que eu acho que eu não coloquei no YouTube, porque eu não sei se eles iam gostar que ficasse no YouTube. Mas eu vou, até posso perguntar para minha host mom depois, se ela permite. Tem alguém gritando na rua, gente. Mas eu gravei demais. Gravei vídeo cantando música de Natal, gravei vídeo no caminho da escola para casa, quando eu peguei eles na escola, e aí deixei a câmera lá ligada no carro e a gente conversando. Gravei vídeo no Thanksgiving, na Ação de Graças, na família da minha host mom, que eu passei com a família deles. Peguei a manhã. Bom, professora, né? Eu tenho que corrigir as pessoas, né? Não dá, eu preciso corrigir. É mais forte do que eu. Vou continuar ali corrigindo no direct. Mas é basicamente isso. Acho que eu já falei tudo que, assim, no geral, né? Alguém quer saber mais alguma coisa sobre esse intercâmbio? Tô por cá. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, esse é o momento. Pergunte. Se não, ainda pode perguntar, é só deixar lá nos comentários ou falar comigo no direct. Mas se quiser saber agora, pergunte agora. Olha aí. Eu corrijo todo mundo. Aí o negócio é democrático aqui. Vou corrigir só um? Não, eu corrigi todo mundo. Pra que essa besteira? Dá pra ouvir o pessoal gritando na rua. Tô mandando lavar as mãos e ficar em casa. Então, lave as mãos e fique em casa. Sem mais perguntas. Não tem perguntas, eu vou encerrar. Mas eu vou deixar salvo. Se eu conseguir. Acho que essa é a segunda live que eu faço na vida, mas eu acho que eu vou acertar. Ó, pessoa chegando no final da live. É absurdo isso. Seja bem-vindo, eu estou terminando a live. Mas se tiver alguma pergunta sobre au pair, é muito barulhento aqui onde eu moro. Eu quero, assim, ficar rica, morar naquelas casas bem grandes, bem afastadas, que aí não tem barulho de cachorro, de alarme, de pessoas gritando. Chegou no fim. Mas pode fazer perguntas, se quiser, eu vou deixar a live gravada. Diz, Henrique. Ó, o isolamento social rolando ali no meio da rua, galera. Tá foda. Pergunte sobre o financeiro. Acho que tu perdeu também. Lili, muito obrigada.
Lili, se tu quiser fazer live comigo, tu me diz, viu, o que a gente faz. Sobre o dinheiro, enquanto estava vivendo lá, para mim foi super tranquilo, porque eu comentei que eu não gastava com nada. O dinheiro que eu gastei, eu vou dizer, eu gastei com comida, porque eu adoro comer. Então, eu realmente tinha uma gaveta de comidas no meu quarto, mas era comida tipo biscoito, chocolate, tudo. Então, eu gastei muito com comida, eu gastei com viagens e eu gastei com eletrônicos, porque as coisas nos Estados Unidos são bem baratas, né? Então, tudo que eu podia de comprar de eletrônico, eu comprei enquanto eu estava lá. E sobrou dinheiro para trazer para o Brasil, tá? Então, gastei com comida, gastei com viagem, gastei com eletrônico e sobrou dinheiro para trazer para o Brasil. Não foi muito dinheiro, mas sobrou algum dinheiro para trazer para o Brasil. Então, dependendo do seu objetivo, das coisas que você quer fazer enquanto você está lá, dá para viver tranquilamente. Porque você está morando na casa da família, você não gasta com comida. Pronto. E eu tinha até um esqueminha de ficar anotando quanto eu tinha recebido, quanto eu tinha gastado, para poder organizar direitinho, porque eu queria voltar com dinheiro para o Brasil, né? Pelo menos eu queria recuperar pelo menos o dinheiro que eu gastei para fazer o intercâmbio, e isso eu consegui fazer. Então, se você se organizar e dependendo dos seus objetivos, dá para economizar bastante. Não comprei livros lá, na verdade eu comprei só livro digital, porque eu fiquei pensando na volta para o Brasil. Trazer um monte de livro na mala, não ia ser nada legal. Inclusive, voltei para o Brasil com 3 malas, então se eu tivesse comprado livros, né, ia ser assim, ia ocupar muito espaço e ia ficar muito pesado. Então, eu comprei um daqueles, eu comprei não, acho que eu ganhei da minha família, tipo um Kindle, só que é de uma livraria de lá. E aí eu só lia nesse leitor, só lia livro digital. Ou então livros que a minha família já tinha em casa também, né? Que eles tinham bastante livros. Mas. Ah, e comprei, eu acho que eu comprei 3 livros num sebo só. Mas a maioria foi no leitor digital mesmo. O que mais de perguntas? Eu não sei que horas eu comecei, que horas são. Ah, acho que ainda tem uns 10 minutos de live. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu respondo, porque eu estou aqui. E alguém tem perguntas? Alguém usou essa caixinha? Não sei. Não. Não sei como é que usa essa caixinha de perguntas. Estou me ensinando uma aula online. E aí, pessoal, dúvidas? Pergunte agora. Você não tem dúvidas? Escreve não. Para eu ficar sabendo, não ficar esperando para sempre. Acho que não, né? Acho que é isso. frase de. Tá no meu TCC. Eu respondo, porque eu estou aqui. Vai ser o meu epitáfio. Botar no. Ah, não dá para ser epitáfio, né? Não vou mais poder responder. Bom. Meu relacionamento é ótimo. A pessoa que eu tinha menos contato era o meu host dad. Muito obrigada, Henrique. Porque ele trabalhava em outra cidade. Então, a cada 2 semanas, ele ia para casa, passava 4 dias e depois ia embora. Então, ele foi com quem eu tive menos contato. Mas eles eram fantásticos, gente. Eles eram muito divertidos e muito, muito de boas. Sempre me ajudavam. Se tinha algum problema com alguma coisa, eu podia falar de boas. A coisa que eu tive mais dificuldade foi separar a briga dos meninos. Porque, como eu falei, eu cheguei lá e eles tinham 11 e 12 anos de idade. Nossa, eles brigavam muito. Então, foi a minha maior dificuldade, era ficar separando briga deles dois, sabe? Mas de resto era muito, muito tranquilo. A minha host mom, ela tinha saído de um emprego, estava procurando um outro emprego, então ela passava basicamente o dia todo em casa. Eu sei que tem au pair que odeia quando a hostman está em casa, porque meio que a hostman fica de olho, sabe? Vendo o que é que você está fazendo, se você está sendo produtiva, digamos assim, ou fazendo as coisas direito. Mas a minha hostman não estava nem aí, deixava os meninos lá fazer o que quiser. Se eu tivesse algum problema, eu ia lá falar com ela e ela brigava com eles. Normalmente ela ficava do meu lado, então
ela sempre mandava eles me obedecerem, e normalmente eles obedeciam, sabe? Era só a questão de brigar mais entre um e outro, mas eles eram bem respeitosos. E tinha problema de coisa de criança, né? De não querer fazer tarefa, de não querer. Eles tinham algumas coisas que eles tinham que fazer na casa, tipo, tirar os pratos da máquina de lavar, ou guardar a roupa deles, e aí tinha sempre a reclamação, ou então brincar com a cachorra, eles não queriam. Mas era muito de boa, como eu passava a maior parte do tempo com eles, e quando eu saía era com eles, então era bem tranquilo. Eu tinha um esquema que eu deixava a porta do quarto aberta quando estava tudo bem eles me perturbarem, sabe? Então, quando a porta do quarto estava aberta, os meninos iam lá no meu quarto, ficar conversando, perguntar se eu queria jogar alguma coisa. E aí, normalmente, quando eu deixava a porta do quarto fechada, eles sabiam que não era para perturbar e eles respeitavam bastante, assim, esse momento. Quando eu não estava trabalhando e a porta estava fechada, eles deixavam lá. Mas toda vida que eles iam sair, eles convidavam para ir com eles. Toda vida que o host dad estava em casa, ele gostava de ver filme com todo mundo junto. Então, eles sempre me chamavam para assistir filme com eles também na sala. Era ótimo, a relação era muito boa. Todo mundo gostava de ler lá também, então tinha horas que estava todo mundo lendo. Então, né, super me identifiquei com eles. A gente zoava com a cara do outro, fazia piada, assim, sempre. A minha host mom sempre fazia piada dizendo que ia me demitir, mas ela não me demitiu. Foi tudo bem. E era muito bom, muito, muito bom. Foi ótimo. Acho que, assim, das histórias de au pairs que eu conheço, acho que a minha foi, assim, uma das melhores. Mas quanto tempo temos? Não sei, o relógio tá bem aqui. Bom, faltam 5 minutos. Acho que ninguém tem mais perguntas. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre isso, pode falar comigo no direct, ou então deixar um comentário lá naquela postagem. Ela zoava demais na minha cara. E é isso aí. Então, qualquer coisa é só falar comigo, eu explico. Adoro falar sobre intercâmbio, adoro incentivar as pessoas a fazerem intercâmbio, porque é um negócio muito legal. Então, quem quiser é só falar. Já disse pode perturbar a Lily também. Não sei se pode, mas se não puder, ela não responde. Ainda bem que pelo menos a segunda foi boa, né? Você ter pegar 2 famílias ruins é de lascar. Pois então é isso, galera. Eu vou encerrar aqui, vou deixar salvo quem quiser rever. E qualquer coisa, falem comigo. Até mais e obrigada por terem assistido a live. Tchau.